E o Repórter Setorial volta falando de saúde. Pesquisas apontam que uma dieta rica em açúcar pode aumentar os riscos de desenvolver Alzheimer. Especialistas alertam que os cuidados devem ser ainda maiores quando existe histórico familiar da doença. Estudos divulgados por uma revista médica internacional mostraram que o índice de diabetes em adultos acima de 18 anos passou de 4,7% em 1980 para 8,5% em 2014. O problema é que, além das complicações decorrentes da doença, como cegueira, falência renal, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e amputação de membros, existem indícios de que haja relação entre diabetes e o aumento do risco de demência, responsável pela morte de 1 em cada 3 idosos. Assim como diabetes, os casos de Alzheimer apresentaram um aumento de 89% desde o ano 2000. De acordo com a pesquisa, quando o paciente é diabético, os riscos de desenvolver Alzheimer aumentam 56%, o que deixa evidentes os efeitos comprometedores do açúcar no cérebro. Em uma das avaliações, foi constatada a redução cerebral entre 6% e 10% em idosos com níveis de glicose no limite superior. Por isso, é importante manter uma dieta com baixo índice glicêmico. As pessoas que mantêm esse cuidado reduzem até 13% os riscos de desenvolver a doença. Uma simples mudança pode fazer toda a diferença na prevenção do Alzheimer. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o fim do foro privilegiado em casos de crimes comuns. O texto ainda precisa passar por uma comissão especial e pelo plenário da Casa. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta de emenda à Constituição que prevê o fim do foro privilegiado em caso de crimes comuns. O texto acaba com o direito de autoridades como ministros, deputados e senadores de responderem a ações penais nas instâncias superiores. O foro seria mantido apenas para os cargos de presidentes da República, da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. O relator do caso, Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, explica que o fim do foro não vai afastar apenas essa ideia de imunidade e blindagem das autoridades, como vai resgatar o princípio de república em que todos são iguais perante a lei. Todos devem ser iguais perante a lei. E essa não é a realidade. O que era para ser uma exceção acabou virando uma regra. São mais de 50 mil autoridades em todo o Brasil que possuem algum tipo de prerrogativa de foro. E nós queremos estender essa extinção não apenas para os agentes políticos, mas também para os demais poderes, judiciário, executivo, tribunais de conta, membros do Ministério Público, ou seja, realmente fazer valer o princípio que diz que todos devem ser iguais perante a lei. A emenda já foi aprovada em 2 turnos pelo Senado. Agora o texto precisa ser analisado por uma comissão especial que vai ser criada só para discutir essa PEC. E depois ainda precisa passar por 2 turnos de votação no plenário da Câmara, com pelo menos 308 dos 513 votos para ser aprovada. E voltamos agora com o plantão da redação. O ponteiro Lucarelli, do vôlei Taubaté e da seleção brasileira, está fora da fase de classificação da Superliga. Na noite de sábado, o jogador sofreu uma lesão no tendão de Aquiles durante a partida com Campinas, pela 8ª rodada da Superliga. Ainda não foi definida a data em que o atleta passará por cirurgia. A primeira fase do vestibular da FUVEST reúne mais de 6 mil candidatos na região. As provas foram aplicadas em São José dos Campos, Taubaté e Lorena. O vestibular é o caminho para ingressar em 182 cursos superiores da Universidade de São Paulo, a USP, em 2018. Saiba como fica o tempo em algumas cidades. Caçapava mínima 17, máxima 23. Guaratinguetá mínima 18, máxima 24. Ubatuba mínima 17, máxima 23. E Campos do Jordão mínima 12, máxima 23 graus. Vamos à segunda parte da entrevista de hoje. Hoje o nosso papo aqui com o Luiz Eduardo Zugaib é a respeito da
do empreendimento. Você que está aí com um dinheirinho, está querendo fazer seu próprio negócio, mas está ali hesitante, né? Ele é consultor de gestão estratégica de negócio do Sebrae, aqui para o Vale do Paraíba, e a gente deixou aqui todo mundo numa curiosidade grande, a tal da ansiedade, o Luiz Eduardo, que realmente é uma coisa, comedidamente falando, interessante, mas se for levar a ferro e fogo, o cara ansioso, eu penso, não entendo dessa questão, mas eu penso que ele pode botar tudo a perder, se quiser tirar o investimento na primeira semana. Quanto tempo leva, por exemplo, para a pessoa começar a ter retorno do que apostou no negócio? Varia muito, varia de setor para setor, varia de franquia para franquia. Em geral, as franquias falam entre 12 meses e 36 meses, quando você olha no geral, né, várias empresas prometem retorno nesse sentido. O que eu acho que é importante, na verdade, mais importante inclusive do que o retorno, é o empresário pensar na sustentabilidade daquele projeto, né? É um projeto para quantos anos? Eu consigo estruturar a minha vida para daqui 4, 5, 10 anos? Né? Porque a visão de curto prazo pode atrapalhar, sim, o empresário, né? E a ansiedade de ter o retorno pode atrapalhá-lo no sentido de que muitas vezes ele pode buscar dinheiro da empresa para fins pessoais e retirar dinheiro do negócio, um dinheiro que o negócio precisa para girar, né? A ansiedade de ter o retorno pode ser prejudicial também no sentido de que ele pode acabar buscando opções de franquia que prometem a ele um retorno mais curto, mas que não necessariamente seja um modelo de franquia que esteja alinhado com o perfil de empresário, com as competências, com o que ele busca, com o que ele sabe fazer de bom. É exatamente aí que minha curiosidade, essas promessas que as franquias fazem, né? O retorno em 3 meses, retorno em 6 meses, isso na prática funciona? Eu posso cobrar da franquia, eventualmente, se depois do prazo que eles deram o resultado não for bom? Na prática ou na teoria? Na prática. Né? Porque, assim, na teoria você tem uma circular de oferta de franquia, onde a franquia mostra o modelo dela. É um documento formal, né, onde se aborda a questão de como a franquia é estruturada, qual que é o modelo de negócio e tudo. Mas, geralmente, esses contratos com as franquias e essa oferta circular, ela delimita, muitas vezes, um prazo estimado de retorno, mas os contratos geralmente têm uma cláusula lá que fala claramente que o retorno ele pode variar em função de oscilações de mercado. Uhum. Então, na prática, você tem um documento que te protege, mas não te protege. Depende do mercado. A gente vê, por exemplo, em shoppings, né, um fecha e abre constante de negócio, inclusive de franquias respeitáveis em outros locais, né? Sim, isso tem a ver também com o próprio empreendedor e com o modelo de gestão da franquia, né? Uhum. Porque você tem empresas franqueadoras sérias que fazem realmente um estudo de ponto, se aquele ponto comercial é bom. Elas filtram muito bem os empresários no sentido de que elas não aceitam qualquer um que queira ser franqueado. Ela busca um franqueado que esteja alinhado com a filosofia do negócio em si, né? É um casamento, digamos assim, né, entre franqueado e franqueador. Tem que ser bom para os dois lados. Agora, obviamente, como o mercado ele não é perfeito, né, nós atuamos num mercado capitalista que não é perfeito, ele se autorregula com o tempo. E existem, obviamente, empresas que não são tão idôneas e que prometem milagres, um retorno muito curto, uma lucratividade muito alta. Eu costumo falar, quando você vê um negócio desse, pode ser realmente uma boa oportunidade, mas toma cuidado, porque também pode ser aquela falsa promessa, justamente visando atrair as pessoas para um sistema de franquia que
Às vezes está num momento incipiente, ainda não, a empresa, a franqueadora ainda não está preparada para dar todo um suporte para o franqueado, ela quer crescer muito rápido. Luiz Eduardo, se eu bater na porta do Sebrae e chegar lá, ó, sou leigo, tenho aqui um capital de R$50 mil e gostaria que vocês me orientassem do que fazer. O Sebrae tem esse setor ou já pega pessoas com um pouco mais de talento e experiência para ingressar no mercado? Vocês fazem o casamento perfeito entre o franqueado e o franqueador? O que a gente faz, na verdade, o Sebrae atua em duas frentes hoje em dia, né? Uma frente que é a frente de capacitação, onde a gente pega aquele potencial empreendedor, aquele sujeito que tem a vontade de abrir um negócio, às vezes ele está ainda empregado, mas ele já está pensando em abrir uma empresa lá na frente. Às vezes ele acabou de sair de uma empresa, foi demitido, por exemplo, já quer abrir um negócio de imediato. Nós temos vários cursos de capacitação na área de finanças, de marketing. Nós temos o programa do Empretec, que é bem interessante também para empreendedores. São pagos esses cursos? Tem cursos que são pagos, tem cursos gratuitos também no Sebrae, mas também tem cursos que são pagos. Os nossos consultores são capacitados, é uma empresa que investe muito em treinamento, o Sebrae investe nos consultores bastante também. E além desse projeto, dessa parte de capacitação, onde nós capacitamos potenciais empreendedores para se tornarem empreendedores, existe também a parte de consultoria do Sebrae, né? O que é a consultoria do Sebrae? O Sebrae vai até a sua empresa, vai até o seu negócio e ajuda você a estruturar essa nova empresa. Eu tenho, para mim, se eu for abrir um negócio algum dia, o primeiro passo que eu vou dar é procurar o Sebrae. Porque lá eles têm uma experiência, têm cancha, devem saber até dizer para você se aquele franqueado que está se oferecendo aí, o franqueador que está se oferecendo para fazer o negócio contigo, tem lá uma fichinha boa, se tem uma capacidade interessante e se vai dar casamento, vai dar liga essa história aí. Eu quero agradecer ao Luiz Eduardo Zogaib, especialista em gestão estratégica, atua no Sebrae, aqui em parte do Vale do Paraíba, né? Guaratinguetá e as cidades abaixo de São José já é um outro setor. Ele passou dicas muito boas, hein? Eu fosse você, via de novo essa matéria lá no YouTube, no Facebook, nas opções que a TV Setorial também oferece. Nesta edição você viu que aumenta o número de mulheres vítimas de infarto. Pindamonhangaba realiza o sorteio de apartamentos de um conjunto habitacional. Hackers roubaram dados de milhões de clientes da empresa de serviço de transporte Uber em todo o mundo. 19 cidades da região terão o sinal analógico desligado na próxima quarta-feira. E estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em nosso portal reportasetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado nas redes sociais e na sua TV digital. E lembre-se, a boa notícia é: quando Jesus voltar, todo olho verá.